ele não era um gênio dos investimentos. Jordan Belfort, o verdadeiro lobo de Wall Street, não ficou bilionário porque sabia escolher as melhores empresas da bolsa. Ele ficou rico porque descobriu uma falha no sistema, uma maneira de enganar milhares de pessoas de forma quase legal, até o momento em que a lei finalmente o alcançou. Mas quando isso aconteceu, bilhões de dólares já tinham trocado de mãos, deixando um rastro de destruição financeira. Para entender como ele construiu seu império, precisamos voltar para o final dos anos 80. Wall Street estava passando por uma transformação silenciosa. A desregulamentação do mercado financeiro, iniciada anos antes, estava abrindo as portas para novos jogadores. Corretoras menores que operavam fora do radar dos gigantes como Goldman Sachs e Morgan Stanley começaram a surgir. E a fiscalização era fraca, lenta e fragmentada. Foi exatamente nesse cenário de caos e oportunidade que um jovem e ambicioso Jordan Belfort decidiu que iria conquistar o mundo. Ele começou como um corretor comum, vendendo ações de empresas sólidas, as chamadas blue chips. O trabalho era burocrático, as comissões eram pequenas e a riqueza parecia distante. Mas Belfort, com sua mente afiada para encontrar atalhos, percebeu um detalhe que mudaria tudo. Um detalhe que a maioria dos corretores ignorava. Ele descobriu que vender ações de empresas minúsculas, desconhecidas e com pouca negociação, as famosas penny stocks, pagava comissões absurdamente maiores. Pense nisso. Enquanto um corretor ganhava, talvez 1% de comissão para negociar ações da IBM ou da Coca-Cola, as ações de centavos podiam render 20%, 30% ou até 50% de comissão sobre o valor da venda. 50%. Para Belfort foi como encontrar um mapa do tesouro. Ele não precisava mais convencer alguém a investir $10.000 para ganhar 100. Ele podia convencer a mesma pessoa a investir $10.000 e embolsar 5.000 só para ele, Esse foi o ponto de virada. A semente do que viria a ser um dos maiores esquemas da história de Wall Street. Em 1989, Belfort funda a Stratton Oakmont. No papel, era uma corretora como qualquer outra. Mas na prática, era uma máquina perfeitamente calibrada para extrair dinheiro do bolso de investidores desavisados, usando a assimetria de informação como sua principal arma. O modelo de negócio era diabolicamente simples, mas brutalmente eficiente. E ele se baseava em um tipo muito específico de ativo. A Stratton Oakmont se especializou em penny stocks, que são elas. São ações de empresas pequenas, muitas vezes obscuras, que não são negociadas nas grandes bolsas como a de Nova York, mas sim no mercado de balcão, um ambiente com muito menos regras e transparência. E o mais importante, essas ações tinham liquidez baixíssima, ou seja, pouquíssima gente comprando e vendendo. Essa escolha não foi por acaso. Essas eram as ações perfeitas aí para serem manipuladas. O golpe da Stratton Oakmont funcionava em etapas claras, quase como uma linha de montagem. Primeiro, a aquisição, a própria corretora ou pessoas ligadas a Belfort compravam grandes blocos de ações de uma dessas empresas minúsculas a preços irrisórios, coisa de centavos por papel. Como a empresa era pequena, com poucas ações disponíveis no mercado, a Stratton passava a controlar uma parte significativa da oferta total. Com esse controle em mãos, eles podiam ditar o preço. Qualquer pequena compra já fazia o valor do papel disparar. Era a lei da ofertal e da procura ao mais, de forma totalmente artificial. Aí entrava a terceira e mais famosa etapa, o marketing agressivo. Belfort montou um exército de jovens corretores famintos por dinheiro. Eles não eram treinados em análise financeira, não estudavam balanços ou modelos de negócio. Eles eram treinados para vender. Pura e simplesmente, o treinamento era sobre psicologia, persuasão, como criar um senso de urgência e como quebrar qualquer objeção do cliente. Eles seguiam scripts de vendas cronometrados, projetados, para não dar tempo ao investidor de pensar. A ação era vendida como a oportunidade de uma vida, o próximo Microsoft, uma chance única de ficar rico rápido. E o cliente, ele estava completamente no escuro. A quarta etapa era garantir a total assimetria de informação. Naquela época,
Sem a internet, como a conhecemos hoje, era quase impossível para uma pessoa comum pesquisar sobre uma dessas empresas obscuras. Não existiam relatórios de analistas independentes, não havia notícias na grande mídia. A única fonte de informação do cliente era o corretor da Stratton Oakmont. E o corretor estava mentindo. Tecnicamente, o que eles faziam é conhecido no mercado como um esquema de pump and dump. Pump, de inflar. Eles usavam seus clientes para criar uma demanda falsa, fazendo o preço da ação subir artificialmente. E dump, de despejar. Quando a ação atingia o pico, a própria Stratton e seus sócios, que tinham comprado os papéis por centavos, vendiam tudo, embolsando lucros astronômicos. E o que acontecia depois? Sem a pressão de compra da Stratton, o preço da ação desabava, voltando ao seu valor real, que era quase zero. O prejuízo ficava inteiro com os investidores que acreditaram na história. Mas Jordan Belfort foi além. Ele refinou o método. Ele transformou a Stratton Oakmont em um culto, uma seita movida à ganância. Os corretores eram motivados com discursos inflamados, bônus surreais e um estilo de vida hedonista. A pressão para vender era constante e brutal. O cliente não estava comprando uma ação. Ele estava comprando um sonho, uma fantasia de riqueza instantânea, vendida pela voz confiante e insistente do outro lado da linha. Enquanto isso, a Stratton Oakmont lucrava de duas formas simultaneamente. Primeiro, com as comissões gigantescas em cada transação, e segundo, com a valorização artificial das ações que ela mesma controlava e vendia no topo do mercado. O conflito de interesses era absoluto, mas completamente escondido dos clientes. Para o investidor, o corretor parecia ser um aliado, um guia no mundo dos investimentos. Na realidade, ele era o predador. No auge, nos anos 90, a empresa chegou a empregar mais de 1.000 corretores, gerava centenas de milhões de dólares em receita. Belfort se tornou uma celebridade em Wall Street, acumulando mansões, carros de luxo, um iate gigantesco e até influência política. Tudo isso construído sobre as perdas de milhares de médicos. Dentistas, pequenos empresários, pessoas que confiaram suas economias a ele. A pergunta que fica é: como um esquema tão absurdo durou tanto tempo? Por que o sistema demorou tanto para reagir? A resposta está na genialidade maligna do plano. A Stratton explorava as zonas cinzentas da regulação. O mercado de balcão, onde essas ações eram negociadas, tinha muito menos exigências de transparência do que as bolsas principais. As comunicações por telefone eram difíceis de rastrear e provar como manipulação. E, honestamente, muitos investidores, seduzidos pela promessa de dinheiro fácil, não entendiam ou não queriam entender o risco monumental que estavam correndo. Eles foram vítimas da própria ganância habilmente explorada por Belfort. Mas nenhum império construído sobre fraude pode crescer para sempre sem chamar a atenção das autoridades. E quando a Stratton Oakmont se tornou grande demais, barulhenta demais e arrogante demais, a atenção veio. E não foi apenas a SEC, a Comissão de Valores Mobiliários americana, que bateu a porta. Quando as autoridades federais finalmente começaram a cavar fundo na Stratton Oakmont, descobriram que o buraco era muito mais embaixo. O problema não era apenas a manipulação de ações no esquema de pump and dump. Eles encontraram um esquema complexo de lavagem de dinheiro, com Belfort usando contas na Suíça e laranjas para esconder sua fortuna ilegal. Descobriram um nível de corrupção interna e obstrução da justiça que transformou um caso de fraude financeira em um caso de crime organizado. O Lobo de Wall Street não era apenas um vendedor persuasivo. Ele era o chefe de uma organização criminosa. O cerco estava se fechando, o império de papel, construído com mentiras e ganância, estava prestes a ruir. Mas a história ainda reservava algumas reviravoltas. No próximo capítulo, vamos descobrir como esse império desmoronou. Por que Jordan Belfort, o mestre da manipulação, decidiu virar a mesa e cooperar com a Polícia Federal norte-americana, entregando seus próprios amigos e colegas? E, o mais importante, vamos ver quem, no final das contas, realmente pagou o preço por um dos maiores golpes da história financeira moderna. A resposta pode te surpreender.
A história do Lobo de Wall Street que a gente viu no cinema não termina quando as luzes da Stratton Oakmont se apagam. Na verdade, é aí que a verdadeira dimensão do estrago começa a aparecer. O golpe não acabou, ele só ficou visível, e os números reais, aqueles que não entraram no roteiro de Hollywood, revelam um desastre financeiro muito maior do que a maioria imagina. As autoridades começaram a fazer o que fazem de melhor: seguir o dinheiro. E ao mapear os fluxos financeiros que saíam da Stratton Oakmont, eles encontraram uma teia complexa e alarmante. A empresa Jordan Belfort não estava só enganando investidores, ela estava usando métodos clássicos de lavagem de dinheiro para esconder os lucros. A casa começou a cair de verdade quando o cerco se fechou sobre um dos sócios mais próximos de Belfort. Ele foi preso e, diante da perspectiva de passar décadas atrás das grades, fez o que muitos fazem nessa situação: decidiu colaborar com a justiça. Ele abriu o bico. E a partir daí, a engrenagem que parecia invencível começou a se desmontar por dentro, peça por peça, com testemunhas e provas concretas. Jordan Belfort ele foi formalmente acusado de uma série de crimes graves: fraude em valores mobiliários, lavagem de dinheiro e conspiração para cometer esses crimes. As evidências contra ele eram esmagadoras. Os investigadores tinham gravações de conversas comprometedoras, registros de transferências bancárias internacionais e, o mais importante, os testemunhos diretos dos seus próprios ex-colegas. O mesmo sistema que ele manipulou para ficar milionário agora se voltava contra ele, encurralando-o sem saída. Em 1999, sem ter para onde correr, Belfort aceitou um acordo judicial. Ele se declarou culpado de todas as acusações. Como parte do acordo, ele também concordou em cooperar totalmente com a Polícia Federal norte-americana, ajudando a desmantelar o resto da rede e a prender outras pessoas envolvidas no esquema. Vemos isso em ações de microempresas, as chamadas microcaps, que são facilmente manipuláveis. E vemos isso em qualquer lugar que ofereça promessas de investimentos exclusivos ou oportunidades únicas. A tecnologia muda, a plataforma muda, mas a psicologia por trás do golpe continua exatamente a mesma. O erro fundamental dessa história não foi apenas de Jordan Belfort e sua ganância. Foi também um erro de um sistema que, por muito tempo, recompensou comissões astronômicas acima da criação de valor real para o cliente. Um sistema que tolerou uma assimetria de informação gigantesca, onde um lado sabia tudo e o outro não sabia nada. E é um sistema que, infelizmente, demorou demais para reagir. O Lobo de Wall Street não ficou rico porque era um gênio em entender o mercado de ações. Ele ficou rico porque foi um gênio em entender
as falhas do mercado. Ele explorou as brechas, a falta de regulação e, principalmente, a psicologia humana. O medo de ficar de fora e o desejo de enriquecer rápido. E essa talvez seja a lição mais duradoura e importante de toda essa história real. Fraudes financeiras raramente se parecem com fraudes no começo. Elas quase sempre se parecem com oportunidades imperdíveis. E a regra de ouro que permanece é: quem não entende a estrutura do jogo em que está entrando acaba invariavelmente financiando o lucro de quem entende. O mundo mudou desde os anos 90, mas a necessidade de diligência, ceticismo e educação financeira nunca foi tão importante. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou de mergulhar na história real por trás do filme, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!